Buenos dias. Bom dia, professor. Tudo bem? O Lucas. E aí, Lucas, cadê o E aí, professor, beleza? Tem algum salgadinho pra nós aí, pô? Professor, acabei de comer tudo, ó. Rapaz, bicho, tô nem pensando nos amigos, cara. Professor, eu fui ali comprar, tava bom demais, professor. Como é? Eu fui ali comprar, professor, tava bom demais. Vem aqui na esquina, ó. Lotado de gente. Mais ou menos, professor. Tinha o quê? Só umas 10 pessoas no lugar de 5 metros. Égua. Rapaz, o negócio tá perigoso aí, hein? Aqui Tá, tá do mesmo professor. jeito. Aqui tá do mesmo jeito. Não No muda, seu não. mora onde, professor? Bora no Disseu. Ah, porra. Eu moro pra eu morar, professor. Um pouquinho longe. Ali pertinho. Então, pessoal, bom dia pra todos aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui conteúdo novo, parte ainda de físico-química. Agora, concentrações, nós falamos na aula passada de introdução, né, às soluções. Agora a gente vai falar das concentrações das soluções. Algumas fórmulas para ser utilizadas, né? A Nicéia quer entrar. Algumas fórmulas para ser utilizadas. Ainda vamos trabalhar com o nosso material. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com ele hoje, porque o Zoom hoje está sacana, para terminando a aula rápido. Mas vocês já podem começar a fazer, eu acho que vocês até tentaram fazer, né? Página 53, né, que relaciona aí a parte de concentrações. Página 53 a 57. São todos relacionados à concentração. Tudo bem? Aí praticamente eu termino, porque depois já entra bem aqui na página 50 e... Eu vou lendo aqui. Já é a parte de orgânica, né? Na página 58, né, tem orgânica aqui. E aí é o departamento do meu compadre Washington. Então vamos lá. Já espelhei o slide. Esse slide eu vou colocar no meio do 3. Eu estava observando aqui, tem pouca gente pegando o material que eu estou disponibilizando. Pessoal, vamos lá, não vamos só olhar, não, é baixar mesmo, tá? Vocês estão... essas informações que eu estou fornecendo para vocês são informações importantes. Então, nossa prova já está bem pertinho aí, né? Cálculos para ser trabalhados. Então, na aula passada tinha pouca gente, né? Então, quem perdeu a aula passada perdeu informações importantes. Então, vamos lá. Vocês estão bem pertinho, o computador fica no quarto de vocês, o celular fica no bolso de vocês. Não precisa pegar ônibus, nem enfrentar a integração. Tá? Dá para assistir a aula normal, rapidão. Bora aqui. Maria, Tainá, tudo bem? Vocês estão bem? Cadê a Bruna? Bruna, cadê você? Tudo certo, professor. É isso aí. Tô bem. É isso aí, Maria. A Jéssica, tá o Matheus, a Isabela, a Nicéia. Isso aí. Isso aí. João Vitor. Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Então, como eu tinha feito nessa parte junina, né? Eu tinha colocado a ilustraçãozinha e esqueci que a nossa aula já era em julho, ó. Mas tudo bem, não tem nada não, né? A gente fazer aí uma brincadeira relacionada aí, processo junino. Então, concentração das soluções. Faz de concentração, ó. As principais formas de exprimir, no caso aí, as concentrações de solução são concentração em grama por litro, lembrando que eu já estou colocando as unidades padrão aqui, ó, tá? Então, quando eu estou falando de concentração em grama por litro, que você ainda encontra no livro chamado de concentração comum, né? A unidade padrão é essa, grama por litro, mas isso não quer dizer que eu não posso ter aí miligrama por quilograma ou quilograma por litro, enfim, isso não quer dizer que eu também não possa ter essas informações, eu posso também. Ok? Prosseguindo aí. Concentração em porcentagem em massa, que também nos livros é chamado de título, né?
título em massa, nós temos título em massa, temos título em volume. Lembrando que isso daí é essa massa, né? Massa do soluto para a massa da solução. Isso aqui é uma relação que você pode derivar, no caso, vamos supor que você tem alguma dificuldade em guardar fórmulas. Então, essa informação é primordial. É como se eu estivesse falando aqui que eu tenho X gramas, né, no caso de soluto, né, para aqui a quantidade de porcentagem de solução, né? A participação na solução aqui é primordial. Olha a Bruna chegando aí. Então, é uma relação derivada aí ao título. Lembrando que o título era assim, né, no meu tempo. Eu gosto de mostrar isso aqui para vocês no ano passado. Então, era massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembrando que ele é adimensional, né? Não tem unidade padrão. Então, o valor que eu tenho, esse valor, ele vai ter que ser em porcentagem, lembra disso? Que é justamente o que nós temos bem aí, ó. Massa barra massa por cento. Ele vai ter que ser em porcentagem, a derivação do valor. Quando eu trabalho com esse valor nas fórmulas, eu não posso trabalhar com ele em porcento. Tem que retornar, se eu multipliquei por 100, eu vou ter que retornar esse valor dividindo por 100. Isso é outra informação importante. Para não atrapalhar aqui a nossa visão, nós temos a concentração em mol por litro, que é também conhecida popularmente por molaridade. Né? A molaridade é aquela formulazinha que tem um Mzinho mais ou menos assim, né? Que é número de mol sobre o volume. Esse número de mol, eu estou falando de teimoso que eu falo, porque nas questões ele chama de quantidade de matéria. Tá? Não existe mais a expressão número de mol, sim quantidade de matéria. Então, quantidade de matéria é essa formulazinha aqui, relacionada a esse N, né? Então, esse N aqui também tem uma formulazinha que vocês também conhecem melhor do que eu, que é a massa do soluto, que é fornecido na questão, dividido pela massa molar desse soluto, que é o chamado Mzão aí, ou 1, né? Então, você calcular a quantidade de matéria também dessa maneira. Eu estou mostrando essas formulazinhas para que vocês relembrem e que vocês só não se agarrem a elas, né? Que eu posso trabalhar com todas elas em função aí das suas unidades, né? Das suas unidades padrão. Vocês estão vendo mol por litro, né? No caso aí, grama por litro, que é a padrão da concentração comum. E nós temos a concentração em parte por milhão, que é muito frequente nas questões do Enem, onde você precisa fazer a relação aí de uma parte de soluto para 1 milhão de partes de solução, né, que é o que está dizendo aí, ó, ppm, uma parte do soluto para 1 milhão de partes de solução. No caso aí, em massa, né? E aí você tem que fazer algumas relações direcionadas aí ao tipo de unidade que você venha trabalhar. Você pode trabalhar com regra de 3 normal, ou você pode pegar aí a parte do soluto, né? No caso, se for em massa, essa parte do soluto ela tem que ser em miligramas, né? E a massa da solução tem que ser em quilograma, para que você faça uma divisão normal aí, facinha, entre miligrama e quilograma, e encontre o resultado em parte por milhão. Lembrando que também temos a parte por bilhão, que é o chamado ppb, e temos a parte por trilhão, que é o ppt, tá? Parte por milhão e parte por trilhão. Essa parte por trilhão, dificilmente eu vejo em questões, já vi de por bilhão, né? Que se eu estou levando em consideração por milhão, é o chamado 10 a 6, né? Elevado 10 a 6. O bilhão é 10 a 9 e o trilhão é 10 a 12, né? Estou mexendo com a quantidade de zeros aí das unidades. Tem essa observação, ó, as unidades de concentração definidas em função do volume dependem da temperatura. Isso a gente viu lá em soluções, né? Que a gente viu sobre, por exemplo, a solução saturada de corpo de fundo. Lembra que a gente aumenta a temperatura e vai modificar, no caso, o volume e justamente a dissolução daquela quantidade de soluto que não foi dissolvido, porque ultrapassou, né, o coeficiente de solubilidade. Então, é mais uma função relacionada aí. Tudo bem? Olha aí, Bruno, um pedacinho de bolo aí, Bruno, para você. Então, densidade é outro fator de concentração, né? Lembrando que densidade tem aquela formulazinha massa, né? Massa da solução em volume da solução, diferente da concentração comum, tá? Concentração comum, a gente vai ver a fórmula ainda, mas concentração comum é a massa do soluto, é o volume da solução, é o N1 relacionado ao volume da solução. Aqui não, a densidade é a massa da solução com o volume dessa solução.
Tá? Então, nós temos aí uma derivação direta. Né? Então, elas são, no caso, densidade e volume, elas são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento o volume, eu vou diminuir a densidade e vice-versa. Né? Se eu tenho uma densidade maior, é porque meu volume é diminuído, compactou. Enfim, isso são as relações derivadas dessas duas concentrações. Então, a massa e o volume da solução são medidos pela soma. Então, das mesmas massas e volumes, respectivamente, no caso aí do soluto e do solvente. Deixa eu apagar essa informaçãozinha aqui. Deixa eu ver a minha galerinha. Pronto. Esse pezinho aí é chamado de densidade específica ou absoluta, mas é a mesma coisa relacionada ao D, tá? Da densidade. Então, quando você vê esse Mzão e esse Vzão, é massa da solução, volume da solução. Se tivesse um Zinho aqui, eu estou trabalhando com concentração comum. Então, aqui as unidades padrão a gente vai ver. Né? As unidades de medida tem várias. Nesse caso de densidade, a gente não tem como especificar uma, né? Uma padrão. A gente pode utilizar muitas. A que mais se usa é essa daqui, grama por ml. A que mais se usa, mas isso não quer dizer que você não encontre aqui grama por centímetro cúbico, né? Grama por litro, que é a mesma da concentração. E nós vamos ver que quando a gente estiver falando a relação entre as unidades, entre as concentrações, eu vou fazer alguns artifícios para poder deixar as unidades iguais e poder utilizar essas duas formas, né? No caso de concentração e densidade. Vou poder fazer relação com isso. Eu posso relacionar a concentração comum com o título, né? Título em massa, título em volume, e também posso fazer com concentração molar, que é a questão da molaridade e também da molaridade. Lembrando que a molaridade é quilograma por mol, ou mol por quilograma, não interessa. Tá? Então, molaridade é diferente, é um W, onde eu vou relacionar a quantidade de matéria do soluto dividido aí pela massa do solvente. Fórmulazinha que vocês com certeza também lembram. Eu acredito que o Austin trabalhou muito isso daí com vocês. Então, aí as unidades de concentração, né? A gente vai ver aí concentração em massa, no caso, massa e volume, que é justamente a concentração comum, né? A formulazinha, massa do soluto mais o volume da solução. A unidade está aqui, ó, unidade padrão grama por litro, né? Que você tem que lembrar dessa unidade. Então, concentração em massa, e aí a gente vai entrar no título, na questão do título. Lembrando que massa do soluto mais massa do solvente é igual a massa da solução. Quando você junta os dois, dizer que esse N aqui, tacar fogo nele agora aqui, perto dessa fogueira, vai ser igual a essa massa da solução. Vai ser igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Massa do soluto mais a massa do solvente, é igual. Agora você tem que tomar cuidado, isso daqui nós estamos falando para título em massa. Que eu vou botar de TN aqui, ó. Isso daqui para título em massa. Porque o título em volume, se é o volume da solução. Né? Não estou trabalhando mais a massa, e sim o volume. Título em volume, ele tem uma diferença. Porque eu não posso dizer, por exemplo, que o volume da solução vai ser igual ao volume do soluto mais o volume do solvente. Eu já não posso dizer isso. Por quê? Por que vai dar diferente aqui? Ó? Vai dar diferente, não são iguais. Tá? Eu não vou conseguir fazer um parâmetro direto caso eu precise calcular a massa e, no caso, aí, o volume de uma solução. Eu não vou conseguir fazer esse parâmetro direto porque exige contato. Então, eu posso ter contatos que não são tão interativos assim, no sentido de polaridades diferentes, né? No sentido de interações muito fracas, né? Por exemplo, se você pegar gasolina e você colocar numa proveta, a proveta é um instrumentozinho utilizado no laboratório onde a gente verifica as medidas, né? A proveta. Então, se você colocar gasolina na proveta e você adicionar álcool, você vai notar que o volume vai baixar. Vai haver um abaixamento imediato desse volume. Então, o que aconteceu? Eu perdi gasolina, perdi álcool? Não. Porque o álcool e a gasolina, eles têm uma interação direta, né? Mas você lembra, por exemplo, que eu posso ter água na gasolina. Então, a interação do álcool é de maneira, vamos dizer assim, bipolar. Bipolar no que sentido? Porque o álcool, vocês estão vendo isso na orgânica com Austin, vocês veem que o álcool comum é o etanol, o H3, CH3, CH2OH,
Vou botar aqui separadinho o H. Ele tem os lados polares e apolares, não é isso? Então, esse lado aqui, da hidroxila, ele é polar. Ele interage muito bem com a água, ele faz pontes, né? Ó, faz as ligações de hidrogênio, então ele se liga facilmente com a água. Então, eu tenho aqui a molécula de água, você vai se ligar facilmente aí com essa hidroxila. E vice-versa, né? Então, se eu tiver mais moléculas de álcool aqui, também vai haver essa interação com os hidrogênios, enfim, tem interação. Esse outro lado aqui, que é o lado dos hidrocarbonetos, ele é apolar. Ele vai interagir com quem? Com a gasolina. Então, nesse exato momento, ele vai baixar por quê? Porque existe a interação desse lado apolar, do álcool, só que não interage com esse lado polar. Então, vai haver como se estivesse havendo um distanciamento entre as polaridades. Então, vai fazer com que o seu volume diminua. Então, eu não posso dizer que a soma do volume do soluto vai ser igual, no caso aí, a do solvente. O volume total não vai ser essa soma. Vai haver uma diferença aí no volume total, porque a interação entre soluto e solvente, ela pode se complicar pelas suas polaridades. Então, informaçãozinha que vocês não podem esquecer, direcionada aí a título em volume. Tudo bem? Deu para entender isso daí, essa informação? Sim. Beleza, deixa eu só ver bem aqui uma coisa. Eu preciso fazer o meu relatório de quem está participando. Pronto. Vamos aqui continuar. Concentração em massa, né? Que é justamente o título. Aliás, o título, que agora é massa-massa, tá vendo? Onde essa forma pode se derivar dessa maneira, que nós estamos vendo. Que eu acabei de mostrar para você lá em cima, ó, a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. É uma soma direta. Aqui sim, aqui os contatos são diretos, a interação é direta entre as massas. Não vai ver aí a questão das polaridades para poder haver essa diferença. Aí a soma é direta. Então, essa unidade de concentração é adimensional, como eu falei para você, não tem unidade. Tá? Você vai fazer o cálculo das massas, lembrando que isso daqui ó, é M1 dividido por M1 mais M2, não é não? Que é a massa da solução. Então, M1 mais M2. Então, vai haver aqui a soma direta delas. Então, daqui eu consigo fazer a relação, por exemplo, para saber a massa do solvente, né, caso eu necessite numa questão, está direcionada aí a título, né? Lembrando que o valor tem que ser em porcentagem. Então, você vai ter aí, ó, a fórmula modificada. Você vai pegar a fórmula aqui, ó, multiplicar por 100, e aí você vai ter o resultado direto da quantidade de massa em porcentagem. Tudo bem? É um exemplozinho para a gente ver, ó. A água do mar possui 3,5% de salinidade, ou seja, ela tem 0,035, né? E no caso, eu peguei esses 35%, né, em relação a título, e dividi por 100, e eu tenho esse valor. O meu cálculo inicial foi esse aqui, ó. Calculei, né, recebi a informação da massa do soluto, recebi a informação da massa do solvente, fiz o cálculo direto e encontrei esse valor. O meu título aqui seria de 0,035, tá? Mas como eu preciso nele porcentagem, o que é que eu faço? Multiplico por 100 e aí eu passo a ter esse valor aqui de 3,5. Quando eu preciso trabalhar novamente com o título, que é fornecido na questão em massa, ele vai dar porcentagem em massa e em volume. Quando eu preciso trabalhar novamente com esse valor, o que é que eu faço? Eu vou fazer o processo inverso. Eu vou dividir esse valor que está em porcentagem por 100. Então, eu faço esse processo inverso, pego esse valor e aplico na fórmula. Tá? Então, o significado físico disso daí. Em uma amostra de 100 gramas de água, 3,5 gramas são de sal. Então, é o que vocês estão vendo aqui, ó, massa, né? Ó. Massa. Então, a quantidade que eu tenho aqui de água, né? De água, no caso aqui, de solvente, a quantidade que eu tenho de sal presente nele. Ok? Então, como é 1 litro de solução, geralmente a gente fala para 1 litro de solução, né, a gente faz a relação direta da quantidade do sal para 1 litro, no caso 1.000 ml. Então, a porcentagem de 100%, que é 100 gramas de água, eu vou fazer uma regra de 3,5 e encontro esse valor. Tá? Pode ser feito assim também. Tudo bem, gente? Esse sorriso aqui é massa, né? Ó. Vamos prosseguir lá?
Parte por milhão? Nicéia, alguma pergunta, Nicéia? Não. Então vamos lá, qualquer coisa estou aqui à disposição. Concentração em parte por milhão. Quando a solução é muito diluída, é mais conveniente determinar a sua concentração em ppm. Se é muito diluída em ppm, parte por milhão. Então a fórmulazinha é essa. O ideal é que você faça a transformação. Você vai pegar lá uma amostra, você vê que ele vai dizer para você, né, de soluto que ele quer trabalhar, né, então ele verifica isso. Você transforma para miligrama. É a regra, esse daqui é mais prático, tá? É até mais prático do que você fazer em regra de 3. Daqui é a praticidade. Daqui é mais prático, você transformar. Eu não consegui escrever, estou parecendo estou aprendendo a escrever agora. Mas veja, eu transformo a massa do soluto aqui, ó, vai estar em grama, em quilograma, transformo para miligrama. E faz o mesmo processo lá com a massa da solução, transforma ela para quilograma, então faz a divisão direta e você vai encontrar essa concentração em parte por milhão. Tá? Lembrando que quando você diz, por exemplo, que você tem 20 ppm de alguma coisa, tem 20 ppm. Tem 20 ppm de chumbo na água mineral. E não pode ser, né? Porque senão, pelo amor de Deus, se tivesse isso tudo aqui, não dava certo, né? Isso aí. Sim, gente, voltando aqui. Tem ninguém mexendo no meu slide, não, né? De repente o meu cursor saiu de posição, baixou ali. Se tiver alguém mexendo, eu vou saber. Então aqui vai ficar, é como se eu estivesse dizendo que eu tenho 20 partes, né? 20 partes desse soluto, que eu posso chamar de grama aqui, ó, para 1 milhão de partes, no caso eu defino como sendo 10 a 6 gramas de solução. Lógico que, se é da solução, eu tenho que fazer aquela transformação. Eu tenho que transformar. Posso trabalhar direto com essas unidades e, no fim, fazer as transformações. Não tem problema, só que é mais trabalho, né? Se podemos fazer isso direto e já fazendo a divisão, você tem menos trabalho para desenvolver isso daí. Então, 20 partes, no caso, 20 gramas de soluto, para 10 elevado a 6 gramas de solução, que é o que eu estou dizendo aqui, parte por milhão. Tá? Isso para qualquer 1,5, então é 1,5 gramas para 1 milhão de partes de solução. Então, todo valor que você relaciona a ppm aqui, indica essa informação. Tá? Uma parte, no caso aí, de soluto para 1 milhão de partes de solução. Prosseguindo aí. A concentração em ppm também pode ser calculada utilizando esses dados relativos aos volumes do soluto e da solução. Do mesmo jeito que eu fiz para massa, eu faço para volume. Né? Do jeito que eu fiz ali massa, volume também pode ser feito. E eu também tenho essa técnica de poder fazer a transformação para centímetro cúbico e para metro cúbico. Transformou os dois, perdão, transformou os dois, eu consigo fazer a divisão direta e já chego nesse resultado. Não preciso fazer tantos cálculos assim para isso. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Tem. Por exemplo, a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando e atualmente atinge recorde de 335 ppm, ou seja, 0,0335% de todo o ar atmosférico. No caso aí, significado físico, cada 1 metro cúbico de ar atmosférico filtrado, 335 ml são de gás carbônico. Então, aí você está vendo que eu fiz uma relação com a solução quem é? É o ar atmosférico, e desse ar atmosférico a gente tem esse valor aí de 335 ppm, que corresponde aí à quantidade presente do CO2 na atmosfera. Concentração em quantidade de matéria, que é justamente a massa molar, que é a molaridade, mol por litro. Né? Ó, nessa de mol por litro, a gente vai fazer a relação aí com quantidade de matéria, que, não, como vocês estão vendo aqui, ó, quantidade de matéria, não é mais número de mol. As perguntas sempre vão estar relacionadas a essa expressão aqui, ó. Quantidade de matéria. Os livros mais antigos já falam, calcule o número de mol. Não existe mais isso. Não tem mais expressão, ela é obsoleta, é ultrapassada.
É a quantidade de matéria, no caso aí do soluto, né, ó, e o volume da solução. E é em litros, porque é mol por litro. Então, fique muito atento em relação a isso. A concentração padrão de molaridade é mol por litro. Então, você pode encontrar na questão aí ml, transforma para litro. Ah, você pode fazer o cálculo no final transformar? Pode ficar à vontade. O interessante é que você não esqueça de fazer essa transformação, tá? Independente de ser no começo ou no final. Você tem que fazer a transformação direta dessas unidades para que você não possa perder uma questão boba. Tá? Então, a primeira coisa que você faz, quando você pegar a questão assim no Enem, de cálculo de concentração, veja qual é o resultado lá. Veja lá nos resultados. Quais são as unidades? Se eu posso trabalhar com as unidades e fazer cancelamento lá na regra de 3, é outra coisa. Então, olhe para a unidade que a questão está querendo. E aí você não perde tanto tempo na hora de fazer as transformações. Então, a concentração é essa, na molaridade. Então, a quantidade de matéria dividida pelo volume. Até eu ainda eu sou muito das antigas que eu ainda falo que é número de mol. A gente fica falando número de mol. Mas não é. Não, senão, quando você procura o número de mol na questão, a alternativa não tem lá dizendo. Vai dizer quantidade de matéria. E você diz, meu Deus, o professor não falou de quantidade de matéria para mim. Ele falou, eu não conheço esse número de mol, mas é a mesma coisa. Então, só para não perder aí o entendimento da questão. Então, a quantidade de matéria do soluto pode ser calculada pela expressão. Né? Então, nós temos aqui a quantidade de matéria que no início lá eu mostrei para vocês, né? Ó, é justamente a massa do soluto, que é o 1. Está pequenininho, tá? Essa imagem. Estou achando pequeno demais. Então, M1 dividido pela massa molar, no caso do soluto, lembrando que é grama por mol. Aí você faz isso, né? Ó. Lógico que lá no Enem não precisa, né? Mas se alguém aí for tentar fazer o EMA, tem alguém que tem desejo de tentar fazer o EMA nos últimos anos tem sido a menina dos olhos para muitas pessoas, até porque ela ainda é um vestibular convencional, de 2 fases, não tem essa questão do Enem, óbvio, né? O Enem você passa, né? Eu vi gente ainda comemorando chamadas aí de anos atrás, né? É diferente. Esse daqui é um vestibular tradicional, esse da UEMA. Lá na UEMA, o ideal é que você faça, mostrando as unidades, né? Que você faça os cancelamentos. Caso alguém almeje medicina, esses pequenos detalhes, né? No vestibular convencional, eles são fortificantes, no sentido de que a bancada verifique que esse aluno é preparado, né? Ele tem aí as unidades sempre relacionadas. Né? Um médico, por exemplo, quando ele vai receitar um remédio, ele tem que dizer a unidade que ele quer que você tome. 1 litro, 1 ml, 20, 30, enfim. Ele tem que conhecer para poder desenvolver a receita, né? No caso, o remédio. Então, é interessante que você também faça isso utilizando as unidades. Tá? O pessoal da engenharia aí, quem quer fazer engenharia, não vai fazer um cálculo de um prédio sem colocar se é metro, se é centímetro, se é milímetro. Então, as unidades são importantes. Isso é um visto que a gente leva lá para a universidade e quando a gente chega lá, a gente vê que o mundo não é tão pequeno como a gente imaginava. Então, a gente vai ter aqui, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, fazer esse parâmetro de fórmula, né? Dessa maneira. Onde eu posso jogar direto aqui a massa do elemento, a massa molar eu calculo e o volume a questão vai me dar. Se eu precisar primeiro calcular aqui a quantidade de matéria, para depois verificar aqui a quantidade de litro em mol, para poder fazer aí a definição final. Tá? Eu posso fazer direto essa fórmula aí. Ok? Caso você não goste de fórmula, você pode trabalhar com a regra de 3, simples, pela unidade, se é grama por mol. Se eu digo, por exemplo, que a água tem 18 gramas por mol, eu estou dizendo que 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. Então, se eu tenho 8 gramas de água, eu vou encontrar a quantidade de mol. Né? Então, eu encontro a quantidade de matéria dela. Então, nessa quantidade de matéria, eu vou jogar na forma direta. E vai dizer que eu tenho 2 litros de água, então eu vou encontrar a molaridade. Eu vou ver essa questão da quantidade de matéria dividido pelo volume e vou encontrar aí a molaridade. Eu posso fazer assim também. Tá? Ou jogar direto na forma que para muitos é mais prático. Tem um exemplo aí, ó. Os agricultores, já estou anunciando aqui que falta 10 minutos. Os agricultores utilizam hormônios vegetais sintéticos, especialmente
auxinas para conseguir vários resultados na produção de pepinos e tomates. Quando a concentração de auxinas é superior a 0,3 mols por litro, está dizendo que 1 litro tem 0,3 mol de auxina, o pepino e o tomate não desenvolve sementes. Então, ó, em cada 1 litro de solução estão dissolvidos quanto? 0,3 mols dessa matéria, no caso, a auxina. Daí eu posso desenvolver o cálculo normal e encontrar a molaridade definida, ou a quantidade de matéria, ou mesmo a massa, ou até o volume. Né? Caso ele forneceu 0,3 mols por litro, eu tenho a massa molar, eu posso encontrar o volume que eu desenvolvi nessa questão só utilizando aquela fórmula ali do lado. A relação entre as unidades, daqui é importante, eu consigo fazer relação com todas elas, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, peguei o título, né, ó, e peguei aqui a densidade, né, a relação entre densidade e título. Pego os dois aqui, ó, né, faço uma divisão entre eles, aí eu vou multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo e eu vou encontrar essa fórmulazinha aqui, ó, que é a concentração comum. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, concentração comum dividido pelo título, ou título pela densidade. Então, vou dizer que essa concentração comum dividida pelo título vai ser igual à densidade. Vou dizer isso. Faço uma regra de 3 aqui, ó. Então, concentração comum vai ser igual ao título vezes a densidade. Essa fórmulazinha aqui o Oscar trabalhou com vocês. Eu posso parar aqui, né, na fórmula, ou eu posso acrescentar 1.000, caso, isso aqui no meu slide mostra também isso daí, caso você se depare com a densidade fornecida em grama por ml. Se tiver em grama por ml, e eu sei que a concentração padrão da concentração comum é grama por litro, essa informação é primordial para vocês, é em grama por litro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar todo mundo por 1.000 para poder igualar essa unidade aqui, que eu não posso ter as duas com unidade diferente. E do mesmo jeito dessa concentração, eu consigo trabalhar com a parte molar, né, com a molaridade. Consigo fazer também uma interação com essa concentração em relação à molaridade. Então, veja aí. Deixa eu só minimizar aqui para a gente poder ver os demais detalhes. Ó, o que eu mostrei aqui, ó, o que está relacionado ao que eu falei aqui. Ó, essa equação só é válida para densidades expressas em grama por litro. Tá? No caso, não, essa daqui. Ó. Quando a densidade é expressa em grama por ml, que eu falei para você, ou por centímetro cúbico, a equação anterior é multiplicada por fator 1.000 para se obter a concentração em grama por litro. Então, você não pode esquecer. Essa aqui, se ela tem a mesma unidade, né, ó, essa que eu coloquei aqui, densidade e título, se tem a mesma unidade da concentração, ótimo, eu preciso multiplicar por 1.000. Mas se eu vejo que há diferença entre as unidades, a densidade pode estar aqui em grama por ml ou em grama por centímetro cúbico, né, que está diferente do que tem na concentração. Ah, professor, mas se a minha concentração estiver em grama por centímetro cúbico, eu preciso transformar? Não, está igual, multiplica direto a densidade com o título. Aí você vai encontrar a concentração. Tá? E como é que eu vou saber, professor, qual dessas formas eu vou usar? A tua questão vai te pedir diretamente essa concentração comum, mas vai te fornecer o título, ele vai estar em porcentagem, vai te fornecer a densidade do elemento. Então, aí você vai fazer relação com essas unidades de concentração e vai encontrar aí a concentração comum. Já aqui, quando a gente fala a relação aí de concentração comum com quantidade de matéria, né, ó, também utilizando o mesmo artifício de fazer a multiplicação entre eles, né, eu vou encontrar fórmulas desse tipo, onde eu tenho aqui a concentração comum, que vai ser a molaridade, daqui a molaridade, tal. As coisas estão muito modernas, então aquele Mzinho assim, ó, com a massa molar do soluto, né, ó, massa molar do soluto. Como isso daqui é concentração e ela é pertinente a essa fórmula aqui, ó, eu consigo trabalhar direto com eles, né? Eu consigo, a questão, por exemplo, pode te fornecer, pode pedir a molaridade, né? Mas te fornece aí a massa molar do elemento, te fornece a densidade e título, você consegue trabalhar direto unindo essas fórmulas, unindo a concentração na quantidade de matéria com a concentração em massa. Então, eu consigo aliar essas unidades para poder encontrar uma fórmula total. Então, essa fórmula é mais utilizada, que é essa última aqui, ó, né, onde eu peguei a relação das duas e consigo fazer o desenvolvimento de questões com todas essas unidades de concentração, com concentração em massa, com título, com densidade e com concentração em quantidade de matéria, que é mol por litro. Tudo bem?
Então, a gente tem a relação direta com essas informações aqui entre as unidades de concentração. Alguma pergunta, gente? Alguma? Posso prosseguir? Eu tenho que falar nessa parte teórica porque tem que relembrar, né? Felizmente, a gente tem que relembrar. Como a gente tem só uma aula, eu preciso ser muito cirúrgico. Então, vamos lá exercitar um pouquinho. Uma questão que, inclusive, está no nosso material, essa daqui do Enem, né, ó, uma questão que fala sobre concentração em quantidade de matéria. Ao colocar, deixa eu ver aqui, está bem na frente, ó, não consigo ver não. Está bem na frente, mano, não consigo ver não. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de se dissolver o soluto é denominado dissolvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Então, para aqui, coloquei o soluto, né? Misturei, formei aqui a solução. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, que é o açúcar. A massa dele está dando para a gente aí, ó, que é de 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml de líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, como é que a gente interage nessa reação? Como é que eu tenho que trabalhar com essa reação? Eu posso vir direto na fórmula, né? Ó, aquela fórmula aqui, molaridade, vai ser igual, note que ele já deu para a gente a amostra, esse cara aqui, ó, esse 3,42 é o M1, ele é o M1 aqui. Esse daqui é a massa molar, que é fornecida. Caso ela não seja fornecida, você tem que calcular. Então, como é que eu calculo a massa molar? Você vai calcular a quantidade pela massa do elemento. Como é que é a sacarose, professor? A sacarose é fornecida, é a C12, H1, não, C12O6H11. Não é o contrário, mas é mais ou menos isso. Onde você vai relacionar as quantidades pela massa. Então, você tem carbono, tem oxigênio, tem hidrogênio. Então, multiplica a quantidade, né, pela massa de cada elemento e depois soma. Nesse caso aqui, encontramos esse resultado. E nós temos aqui o volume, lembrando que esse volume está em ml, e a concentração que ele está pedindo para a gente aí é em mol por litro. Então, eu preciso fazer a transformação desse volume, né, que vai corresponder a quanto? 50 ml vai corresponder a quanto de volume? Vai ser quanto? Vai ser 50 dividido por 100, né? Ou é por 1000? 50 dividido por 1000, vai dar quanto aí? Vamos lá, Lucas. Bora lá, me ajudem aí, me ajudem. Bruna! A Bruna tá sumida, rapaz. 0,005 ou 005? 0,5. Ou 5 feio, Maria, litros, né? Pronto, agora o que é que eu faço? Eu vou jogar na fórmula. Qual é a fórmula? É N1, aquela fórmula que eu fiz lá no início, ó. N1 dividido aqui pela massa molar vezes o volume. Ó, então vai ser 3,42, que seria a quantidade de matéria, né? Ó, se eu for pegar bem aqui, ó, dividido por 342 vezes 0,05. 0,5. E aí faz todo o processo matemático, de matemática vocês entendem muito bem, que eu sei disso. E eu vou ter que resultado aí. Vou ter que resultado aí. 342, né, ó, 0,05, certo, 3,42 dividido por 17,1, eu vou ter aí 0,2. É isso aí, Maria! 0,2 está respondida a nossa questão.